Agora que nós já vimos um exemplo de como a operação de atualização num heap funciona, né, como que ela dialoga entre a estrutura principal do heap, ali onde estão os dados dos elementos, e o vetor pós-h, que me diz onde está cada um dos elementos ali, onde está armazenado, para que eu consiga acessá-lo diretamente e fazer a atualização. A gente viu também como que o sob-heap deve ser modificado, né? Não só ele troca os elementos do heap, mas troca as posições. Vamos ver com mais detalhes o código aqui, uma implementação de um heap que suporta a operação de atualização. Aqui o setup inicial, a gente tem a estrutura aqui, o struct element, né, o tipo, que corresponde a uma estrutura element, que tem uma chave e um conteúdo. Lembrando que a chave é aquilo que a gente vai usar como prioridade para manter a propriedade do heap, do heap de mínimo, né, do pai sempre ter um valor menor ou igual que do filho, é o valor da chave que a gente está olhando ali. E no nosso exemplo, né, na nossa aplicação, melhor dizendo, para o algoritmo de Dijkstra é onde a gente guarda o valor de dist. E o conteúdo é onde a gente vai guardar o rótulo do vértice. E, além disso, essas três operações aqui são super importantes. Tá? Todo lugar que a gente estiver usando pai de i, filho esquerdo de i, filho direito de i, são essas operações aritméticas que vão ser substituídas no código para serem realizadas. Eu não vou entrar em detalhes dela, mas basta que vocês se lembrem que aproximadamente, dada a posição de um elemento, o pai dele está na posição sobre 2, com algum arredondamento ali, e os filhos dele estão na posição o dobro ou o dobro mais 1, alguma coisa aqui. Assim, vai depender da convenção do heap que a gente usa. Esse aqui está funcionando para um heap que começa na posição 0. Tá? Mas acreditem simplesmente vocês podem conferir, é um bom exercício, né, que isso aqui realmente funciona. Que isso mantém, me aponta corretamente para o pai e para os filhos, respectivos ali, esquerdo e direito, de um certo elemento que está na posição i. Mas o que vocês têm que tirar daqui são duas coisas. Uma que conceitualmente é o fato dessas operações funcionarem, desses cálculos simples funcionarem, que me permite linearizar o heap ali num vetor. Né, que quando eu falo linearizar, porque é um vetor, uma estrutura sequencial, ainda que a gente saiba, né, no nosso exemplo ficou claro isso, que a organização lógica do heap é de uma árvore binária. São essas operaçõezinhas aqui que me permitem navegar nele, indo de pai para filho e tal. E a outra coisa é todo lugar que a gente vê isso, vocês simplesmente acreditarem, né, que eu estou calculando corretamente o pai, o filho. Se vocês tiverem dúvida, como eu disse, é um bom exercício verificar que isso funciona. Outras duas funções auxiliares aqui que têm que ser implementadas, mas por uma questão de espaço eu vou omiti-las também, porque elas são muito simples, são as operações de troca aqui, que vão trocar dois objetos para a gente de posição. Eu vou usar ela aqui, a troca, para trocar elementos A e B aqui no heap, no vetor do heap, e a troca pós para trocar inteiros lá no vetor pós-h. Eu precisei de duas diferentes simplesmente porque uma trabalha operando sobre elementos e a outra sobre inteiros. Daria para fazer uma só, mas eu fui no caminho mais simples aqui. E a única observação para vocês sobre ela, né, questão da linguagem de programação, é que eu tenho que estar passando aqui os ponteiros para aqueles caras que eu quero trocar. Senão eu não troco nada, né? Eu só acho que troquei, mas só troquei uma cópia de lugar, isso não resolve, não muda as posições originais dos elementos. Por isso que aqui eu estou sempre passando apontadores, como vocês podem ver. Mas tá legal, feito essas apresentações iniciais, vamos para a primeira operação de fato importante aqui, que é a sob-heap. A sob-heap tem a função de, dado um certo elemento aqui apontado por pós-element v, né, que me diz aqui onde que o elemento está posicionado no vetor do heap, que é o vetorzinho v aqui, eu vou fazendo trocas com o pai daquele elemento, eu vou subindo ele no heap, por isso que sobe heap, eu vou subindo ele na hierarquia do heap, enquanto a chave do meu pai for maior do que a minha, né? Porque eu tenho que restaurar, né? A ideia do sob heap é restaurar a propriedade, caso eu tenha um elemento lá embaixo que é menor do que o seu pai, e no heap de mínimo os menores estão sempre mais para cima na hierarquia. E eu estou passando aqui o pós-v,
o vetorzinho pós-v é o correspondente ao pós-h, né? Ele me diz a posição que o elemento está no vetor v, porque eu tenho que atualizá-lo de modo adequado. Então, passando brevemente aqui sobre o heap, o que a gente faz é que a gente pega aqui f começa com pós-element v, ele é o índice em que está aquele elemento com o qual eu estou trabalhando. Esse elemento, como a gente já falou, ele vai subindo na árvore. Nesse laço principal aqui, eu vou subindo enquanto duas condições forem verdadeiras. Tem um e aqui. A primeira é enquanto eu não chegar na raiz, né? Se f for maior do que zero, se ele for igual a zero, eu cheguei na raiz. Então, enquanto eu não for chegar na raiz, eu ainda tenho um pai. Né? E daí eu faço a segunda verificação, que é, por acaso a chave do meu pai é maior do que a minha? Se for, eu tenho que trocar. Só que notem que eu tenho duas trocas aqui. A primeira é bem comum, eu simplesmente estou mandando trocar o filho com o pai, né? Bem direto. A segunda, que é o que estamos acrescentando aqui, né, para suportar a operação de atualização, que eu tenho que trocar as posições no vetor pós-v. Então, para ler essa expressãozinha aqui com mais facilidade, essa troca pós, notem aqui dentro. Ó, eu vou destacar essa parte aqui dentro do pós-v aqui. E essa parte aqui. O que a gente está fazendo? Tanto na primeira quanto na segunda expressão, notem que eu estou pegando o conteúdo, né, dos elementos que estão ali na posição do f e na posição do pai de f. Por que eu estou pegando o conteúdo? Porque esse conteúdo corresponde, né, na nossa aplicação, ao rótulo do vértice. Ele é o índice do pós-v. E daí eu vou lá no pós-v, pego naquele índice e ele vai me dizer a posição. Tá? O pós-v do conteúdo deles me diz onde que aqueles vértices, aqueles elementos podem ser encontrados no heap. Como eles foram trocados, eu tenho que trocar também no pós-v ali onde que está cada um. É isso que essa linha faz. E depois, como esse while tem que continuar subindo, f recebe pi de f. Eu subo ali, depois eu fiz a troca. Na próxima iteração, eu vou estar considerando o f já na sua nova posição. Como ele foi trocado, então ele vai também, o valor dele agora do índice é o índice que antes era do pai dele com quem ele trocou. Tá legal? Isso aqui foi o sob heap. E daí a primeira aplicação do sob heap é a insere heap, que é uma função muito mais simples, né? Quem faz o trabalho pesado é a sob heap, mas tem alguns detalhes para a gente ver nela. Então a gente tem aqui que a insere heap, ela está inserindo num heap que está armazenado em V, de tamanho M, o elemento X. Né? E o pós-V aqui, ele está só como auxiliar para guardar as posições. Como que eu faço essa inserção, então? Eu coloco o novo elemento X na última posição do vetor, do heap. Como o heap tem M elementos, ele vai de 0 até M-1. Então, M é a nova posição onde eu estou inserindo. Eu coloco ele lá. E para manter o pós-V consistente, eu tenho que falar, olha, pós-V, onde está o conteúdo de X no índice do conteúdo de X, tem que me dar a posição em que esse elemento está no vetor V. Onde que ele está? Ele está no M. Né? Eu acabei de colocar o X na posição M do vetor do heap, então a posição em V do X é o M, é o valor M. Tá bom, coloquei isso lá. E daí tudo que eu tenho que fazer é invocar um sob heap, porque pode ser que esse elemento que eu acabei de inserir tem uma chave menor do que os elementos que correspondem aos pais dele, né? Então, ele foi inserido no final, afinal de contas, na última posição, ele está no nível mais baixo da hierarquia do heap, da hierarquia de árvore lá. Então, eu chamo aqui a sob heap para que ele vá galgando posições, né? A sob heap, em particular, falando, ó, sobe o elemento que está na posição M, né? Que é o elemento que eu acabei de inserir. E no final devolve M mais 1, indicando para quem chamou a insere heap que, olha, agora o seu heap tem um elemento a mais. Ele tinha M elementos, agora tem M mais 1. Tá legal? Notem que até aqui não teve grandes mudanças, né? Foram coisas pequenas, simplesmente atualizando ali ou fazendo a troca do pós-V, né, desse vetor auxiliar, onde é necessário. Por que isso? Porque a sob heap, a insere, elas já funcionavam antes. É só que agora eu preciso manter o pós-V atualizado para quando eu for usar, a atualiza. Então, é basicamente as mesmas operações que a gente conhecia lá de trás, lá quando a gente viu o heap pela primeira vez, só que agora eu me preocupo em atualizar o pós-V, em manter ele consistente. Seguindo aqui, a gente pode falar da DS heap. A DS heap é a complementar da sob heap.
Na sobe eu pego um elemento e vou trocando com o pai, se o pai tem uma chave maior do que a minha, né? Porque os menores sempre tem que estar em cima, então se por acaso minha chave é menor do que a do meu pai, eu vou trocando com ele, vou subindo nos níveis. A desce heap eu vou descendo. Mas ela é uma operação, a implementação dela é sensivelmente mais complicada. Eu não vou entrar em todos os detalhes, vou passar bem por cima, mas eu quero dar ideia para vocês podem verificar os detalhes por conta. Por que ela é mais complicada? Porque enquanto um elemento tem um único pai, então a comparação é simplesmente, olha, por acaso eu tenho uma chave menor do que meu pai? Tenho, então troca. No caso do desce, é mais complicado, porque eu tenho possivelmente 2 filhos, pode ser que eu tenha 0, 1 ou 2 filhos, e basta que um desses filhos seja menor do que eu para que a troca tenha que acontecer, eu tenha que descer e meu filho me substituir. E sempre o meu menor filho tem que me substituir. Então é por isso que ela é mais complicada, porque esse pai que está querendo descer, ele tem que olhar para os 2 possíveis filhos dele. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Na desce heap, o P aqui começa com a posição de quem vai ser trocado, o F vai estar querendo sempre apontar para o menor dos filhos, para o filho que tem a menor das chaves, porque é com ele que possivelmente eu vou trocar. Então, esse primeiro while aqui, como eu falei, eu vou passar mais rápido. Qual que é a ideia? Eu estou verificando aqui se o jeito de ler isso aqui, depois vocês fazem, esmiuçam aí se está tudo correto mesmo. Mas a leitura é, esse primeiro teste aqui, filho ESC P é menor do que M, eu estou me perguntando, por acaso eu tenho filho esquerdo? O filho esquerdo cai dentro do tamanho do meu heap aqui. Se ele cair na mesma posição para cima, eu não tenho ele, né? Porque o heap só vai de 0 até m-1 se ele tem tamanho m. Então, se eu tiver filho esquerdo, daí eu vou verificar. Tá bom, se eu tenho filho esquerdo, qual outra coisa que eu vou verificar? Eu vou verificar se por acaso a chave do meu filho esquerdo é menor do que a minha. Porque se for, já é alguém com quem eu devo trocar. Então essa é uma condição de troca válida. Ou ainda, talvez o meu filho esquerdo não seja menor do que eu, mas, né, por isso tem esse ou aqui, ou a outra condição de troca é, não só eu tenho filho esquerdo, mas eu tenho filho direito. Olha só, o filho direito também cai dentro do heap. Filho de P é menor do que M, ele também cai dentro do tamanho do heap, então eu sei que ele existe. Então pode ser que eu tenha filho esquerdo e eu queira trocar com ele, ou ainda eu tenho filho direito e o filho direito tem uma chave menor do que a minha e daí eu quero trocar com ele. Qualquer uma dessas condições, tendo filho esquerdo com valor menor do que o meu, ou tendo filho direito com valor menor do que o meu, ainda que o filho esquerdo tenha um valor maior, eu vou querer trocar. E daí eu entro no while para fazer essa troca. Na troca, primeiro eu pego o filho esquerdo e recebe F aqui, e nesse if eu estou verificando se eu tenho filho direito, né? Porque a condição do while é um ou, eu não sei por qual motivo eu entrei. Então nesse if que eu vou verificar. Né? Por acaso eu tenho filho direito e a chave do filho direito é menor do que a chave do filho esquerdo, que eu tenho em mãos no momento, se for, eu troco aqui o F para receber o filho direito. Se não, continua sendo o filho esquerdo. O importante, a lógica aqui, como eu falei, os detalhes técnicos vocês podem olhar com calma depois, é, quando eu passo desse ponto aqui que eu pus o tracinho, F está apontando para o menor dos meus filhos. Tá? Ele está apontando para o menor dos meus filhos e esse filho tem uma chave menor do que a minha. Então eu tenho que trocar com ele tem que subir porque os menores têm que ficar em cima. Daí eu troco o valor do P com o valor do F, né, os elementos, e também troco os conteúdos, a mesma ideia de antes que a gente já falou. Né? É exatamente igual no sob heap aqui. Eu estou pegando os conteúdos aqui de F e de P, usando eles como índice do pós-V e trocando esses elementos ali para indicar que, olha, já que o P e o F trocaram de posição, no pós-V, o valor indexado pelo conteúdo deles, né, que correspondia ali à posição, tem que ser trocado também. E como eu tenho que continuar descendo, né, a desce heap, o pai vira filho. Então P recebe F, ele recebe o índice do filho pelo qual foi trocado, porque agora naquele lugar antes estava o filho, agora está o elemento pai, e pode ser que ele tenha que descer mais ainda. Então eu continuo nessa descida. Como eu falei, essa é a operaçãozinha mais trabalhosa aí, mas né, sobrevivemos a ela. A operação mais comum de usar a desce heap é o remove heap. Quando eu vou remover, como que eu faço? A primeira coisa que eu faço é que eu removo a raiz aqui. Tá? No caso, essa atribuição que eu apontei não está exatamente removendo, mas ela está salvando. Né? Ela está dizendo, olha, o conteúdo de px, né,
Px é um apontador, se P é de pointer, para, né, associar nele. P de x é um pointer para x, ele é um apontador para esse elemento x que está alocado em outro lugar. E essa expressão aqui, asterisco px, está dizendo, olha, o conteúdo de px, o conteúdo apontado por px, vai receber v0. Então eu salvei aquele elemento, agora eu estou pronto para eliminá-lo. Já salvei ele, né, vai ser devolvido por esse apontador. Daí eu faço a troca aqui, primeiro a troca aqui dos elementos, no caso do que estava na raiz com quem está em m-1, basicamente é uma substituição, tá? Porque o heap vai diminuir de tamanho, então quem vai ficar na posição m-1 está fora dele, na prática. Mas o último elemento vem para a posição 0. Daí eu faço a troca das posições também, né? A mesma coisa de antes, mesma ideia de antes. E depois que eu fiz essas duas trocas, o que eu tenho? Eu tenho um heap em que quem era o último elemento agora está na raiz. Mas isso pode ter violado a propriedade do heap, porque de repente o cara que estava na última posição, é até provável, né, tem uma chave muito grande e ele não se sustenta na raiz, né? Lembrando, a raiz, né, tem que ter uma chave menor do que a dos filhos da raiz, que por sua vez tem que ter chave menor do que os filhos dos filhos e assim por diante. Então, coloquei esse cara de gaiato lá, tenho que invocar um desse heap para o cara que está na raiz, que está na posição 0 agora, para que ele vá descendo até chegar na posição correta. E depois eu só devolvo m-1, indicando que o heap diminuiu de tamanho. Legal? Então essa é a remove. E daí chegamos finalmente na atualiza. Né? Como que a gente implementa a atualiza, que foi o motivo de todo esse trabalho, toda essa preocupação em manter o vetor pós-v atualizado ali. Né? A atualiza, ela recebe, notem aqui, o vetor do heap, aqui o vetor v, o pós-v, como era de se esperar, e um elemento x. Mas eu não sei onde está esse elemento para atualizá-lo. Por isso a importância do pós-v, por isso que eu me preocupei tanto em mantê-lo atualizado até o momento. Então a primeira coisa que eu faço é descobrir onde que ele está. Eu vou lá, olha, pós-v indexado pelo conteúdo do elemento aqui de x vai me dar a posição no heap, o índice no heap lá, em que esse elemento está, é o pós-xv, né? A posição que o x está no vetor v. Sabendo disso, então agora que eu peguei essa posição, eu vou lá e faço o quê? Atualizo a chave. Falou, opa, então no heap v aqui, no vetor v, na posição xv, que eu acabei de pegar, a nova chave vai ser x.chave. Troquei a chave. Note que eu não troco o conteúdo. É uma atualização, né? O conteúdo já é o mesmo. O conteúdo do x e o conteúdo do v pós-xv, o elemento que está lá, tem o mesmo conteúdo que o x. Eu só troco a chave. Só que quando eu troco a chave, a estrutura do heap pode ter sido violada, e daí eu chamo uma sobe heap, passando para ela, ó, sobe o cara que está na posição xv, e daí ele vai subir até atualizar. E aqui eu tenho um quiz para vocês, que é, por que eu mando subir e não descer? Ou por que eu não mando os dois? Né? Em que situação eu poderia mandar descer? E a dica aqui é, dada a aplicação em que eu estava trabalhando, né, que é motivada pelo Dijkstra e tal, o valor de dist, a chave, corresponde ao valor de dist, e o dist só diminui com o tempo, né? Porque eu só troco um dist por outro quando eu encontro um menor. Tá? Então, quando a chave diminui num heap de mínimo, a única coisa que pode acontecer com aquele elemento é subir. Em que situação, então, que eu poderia descer? Tá? Praticamente respondi o quiz porque eu não resisto, né? Mas pensem aí como fazer uma atualiza heap mais robusta, né? Que qualquer alteração de chave, ela conseguiria lidar adequadamente. Como que vocês fariam isso, por exemplo? Tá? Fica esse quiz para pensar. E agora, para a gente finalizar aqui essa aula, finalizar falando de heap e finalizar o nosso curso. Curiosidade é que vejam como algoritmos são interessantes. Para fazer de modo robusto, um negócio tudo certinho ali, a gente precisa implementar esse heap complicado e tal, com atualiza. Mas é possível implementar o algoritmo de Dijkstra com um heap sem usar a operação de atualização, usando um truque, né, que pode funcionar muito bem na prática, inclusive. Tá? Fica aqui o quiz como implementar essa versão, tá? Vocês modificarem lá, pegar no heap básico e usar. Vocês não precisariam usar o meu heap, poderiam usar um heap básico, só que tem que modificar algumas coisas no algoritmo. A dica aqui sobre como que você faz isso é que, como o valor de dist só diminui, se a gente inserir um mesmo vértice várias vezes no heap, cada vez que eu encontro um caminho mais curto para ele, eu insiro ele de novo no heap, essa nova inserção vai ficar sempre mais alta no heap, mais próxima da raiz,
do que as anteriores, porque o dist está diminuindo. Né? O valor de dist está diminuindo. Eu insiro a chave, né, a prioridade dele sendo o valor do dist, então ele vai estar sempre mais próximo. Portanto, ele vai sair primeiro. Tá? Então eu sei que se eu fizer essa versão menos cuidadosa, que não faz atualização, em vez de atualização, insere de novo. Se eu fizer isso, quando eu fizer a remoção dos vértices, a primeira vez que eu pego um vértice V, eu sei que eu estou com a distância correta. É o comportamento esperado do algoritmo. Mas daí eu vou ter que me preocupar em descartar vértices, né? Porque ele pode entrar várias vezes, a cópia. Tá? Então tem que tomar um cuidado de modificar alguma coisinha no algoritmo para funcionar, mas dá para funcionar usando um heap básico. Tá? A versão mais robusta é essa que eu mostrei para vocês, mas isso funciona também. Tá? Então, era isso, pessoal. Como eu disse, finalizamos aqui tanto a nossa recapitulação aqui e expansão do conhecimento sobre a estrutura de dados heap, que veio aqui da nossa aplicação de compreender melhor o algoritmo de Dijkstra e obter uma implementação mais eficiente dele. E com isso a gente finalizou o bloco de algoritmos de busca em grafos e também vimos um tanto de caminhos mínimos, que é uma especialização da busca, finalizando o último bloco de algoritmos e estruturas de dados 2. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui e até mais.